Eu vim aqui trazer uma breve mensagem, uma mensagem que diz respeito aos últimos acontecimentos na nossa cena política, acontecimentos que têm efeito direto e bastante concreto em nossa vida, e também trazer uma mensagem, uma breve reflexão sobre o nosso papel nesse momento que a gente está vivendo. Vocês devem ter acompanhado desde o último sábado, dia 2 de maio, uma intensa mobilização nas duas casas legislativas federais, iniciando no Senado Federal e depois passando para a Câmara e depois retornando para o Senado, a aprovação do projeto de lei que libera recursos do governo federal para estados e municípios enfrentarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Eu estou falando do projeto de lei, o PLP 149, que depois se tornou o PLP 39. O governo federal colocou na negociação que fez através do seu ministro da Economia com os presidentes das casas a necessidade de que se colocasse como contrapartida à liberação dos recursos que os prefeitos e governadores ficassem impedidos de ter qualquer tipo de despesa nova relacionada às folhas de pagamento dos seus servidores públicos. Entre outras coisas, entre outras restrições, fala-se inclusive que esse projeto de lei exige que os estados e municípios cumpram alguma coisa equivalente à emenda constitucional do teto dos gastos, né? Na verdade, é um regime fiscal diferenciado para o recebimento desses recursos. O que ocorre, e a gente precisa analisar esses acontecimentos a partir daquilo que o governo já vinha tentando fazer, implementar desde o ano passado. Vocês devem se recordar que em novembro de 2019 nós fomos surpreendidos pelo envio por parte do Ministério da Economia ao Congresso Nacional do chamado Pacote Mais Brasil, com 3 projetos de emenda constitucional, um deles falando especificamente sobre a possibilidade de que os servidores públicos federais tivessem suas cargas de trabalho reduzidas e que isso correspondesse a uma diminuição em 25%, em até 25% dos seus salários. Muita coisa aconteceu de lá para cá, muita água rolou, e essa intenção do governo foi assumindo novas formas, e agora no contexto da pandemia, do enfrentamento da pandemia do coronavírus, o governo novamente manifesta a sua intenção de atingir especificamente esse setor da vida social e econômica brasileira, né, através do atingimento dos servidores públicos nas suas vidas financeiras, né, no recebimento dos seus salários. Na movimentação do projeto de lei, no que diz respeito a isso, a gente está falando do artigo 8º do projeto, houve um inciso que excluía algumas categorias sobre as quais não se aplicaria esse princípio, seria as forças de segurança e os trabalhadores da saúde. Na Câmara dos Deputados, nós tivemos uma emenda de uma deputada do PT, a deputada Rosa Neide, e nós tivemos a inclusão dos trabalhadores da educação como mais uma categoria sobre a qual não incide esse congelamento de salários. E isso foi resultado, claro, de muita pressão, de muita articulação organizada de sindicatos, de atores sociais específicos, junto aos senadores. A PUB participou ativamente disso e funcionou, né? Nós tivemos sim inclusão dos trabalhadores da educação nessas categorias, e isso também passou no Senado. É que quando a gente está falando de salário nesse contexto, a gente não está falando de aumento de salário, negociação salarial, né? Para recomposição salarial, para compensação de perdas inflacionárias, para recuperação de poder de compra. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de alguma coisa que estava prevista, né, nesse artigo, que é o congelamento das progressões. E progredir não é exatamente ter um aumento salarial, ainda que a progressão tenha um efeito financeiro, sim. E para vocês terem uma ideia do
tempo que é necessário para a gente progredir, do fluxo, do ritmo dessa progressão, é bom lembrar que entre a categoria de adjunto 1, né, que é aquela primeira categoria do professor quando ele se torna doutor, até o topo da carreira, que é o professor titular, se passam 16 anos. É um tempo longo, né? E o governo propunha então que nossas carreiras ficassem paralisadas até dezembro de 2021, sem possibilidade, inclusive, de retroagir, não apenas para efeitos financeiros, mas para efeito mesmo do cálculo da carreira. Então, ontem nós estávamos felizes por termos garantido, né, conseguimos garantir que o Senado acatasse aquela emenda. E vocês devem ter acompanhado as ações do governo federal, do presidente da República, que já anunciou para a imprensa que vai vetar esse item, né, no momento em que ele for sancionar a lei. O governo Bolsonaro, primeiro, ele insiste numa política econômica que vai na contramão do resto do mundo nesse momento de pandemia. Ele atua enfraquecendo os trabalhadores, retirando os seus direitos. Os trabalhadores da iniciativa privada e agora os trabalhadores também do serviço público. Outra coisa que o governo federal faz é operar contra a ciência, a tecnologia. É um governo de tendências autoritárias, obscurantistas, que atua desqualificando a ciência e seu discurso, desqualificando a tecnologia, colocando as orientações da Organização Mundial de Saúde em dúvida, enfraquecendo desde o começo a universidade, fazendo guerra cultural contra a universidade. Temos agora, mais recentemente, um golpe muito forte contra nós, né, por conta da suspensão de todas as bolsas de iniciação científicas relacionadas às ciências humanas, às ciências sociais e às artes. O que é que a gente então precisa fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa, neste momento, no que diz respeito a este assunto específico do projeto de lei da PL 39, a gente precisa continuar a mobilização intensa, organizada, para a derrubada do veto do presidente da República. E, em segundo lugar, a gente precisa de uma ação coesa em toda essa rede de mobilização que tem se formado para o enfrentamento dessa crise sanitária. E nós precisamos defender os nossos direitos, nós precisamos atuar nessa rede, fortalecer a ciência e a tecnologia, fortalecer a rede de solidariedade, e nós devemos fazer parte, ter em mente que nosso papel é construir as condições para que no mundo pós-pandemia a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos sonhos, à construção de um mundo em que seja possível viver, tanto do ponto de vista econômico, do meio ambiente, das relações interpessoais, da nossa vida, da nossa subjetividade, seja possível, né, uma existência digna para todos.